Olá pessoal, eu sou a professora Bruna Pati, professora de Ciências e Biologia e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu não vou dar uma aula específica de algum assunto para vocês. O que a gente vai fazer hoje é fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre a pandemia de Covid-19. Só que antes da gente falar do vídeo propriamente dito, eu vou dar aqueles mesmos recadinhos de sempre. Eu vou pedir para vocês deixarem seu like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajude a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Como eu falei anteriormente, o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu não vou dar uma aula para vocês sobre um conteúdo escolar, enfim, ou algum outro conteúdo específico. Vocês devem estar reparando até que o cenário está meio diferente, né? Hoje eu estou aqui sentada, porque é para dar mesmo esse tom de uma conversa mais íntima com vocês. O que eu fiz? Eu pedi para os meus seguidores, né, para os meus amigos nas redes sociais, me mandarem perguntas sobre Covid, né, sobre Covid-19, sobre o uso de máscara, vacina. Então eu deixei abertos os meus canais, as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? E aí chegaram algumas perguntas muito interessantes e a partir dessas perguntas eu produzi esse vídeo de hoje. Então ele é um pouquinho diferente. Eu separei esse vídeo, né? Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Então, na primeira parte de hoje, a gente vai falar sobre vacinação, porque vieram muitas perguntas, então não dá para fazer tudo num vídeo só. E no segundo vídeo, a gente vai falar sobre medidas de proteção, uso de máscara, entre outros. A primeira pergunta veio da Tamires, vai aparecer a pergunta aí para vocês na tela, e ela me pediu para explicar um pouquinho sobre a eficácia das vacinas de Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil. Para que a gente fale sobre a eficácia das vacinas, é necessário que a gente mobilize um conhecimento anterior sobre o funcionamento das vacinas no nosso organismo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre imunidade, soro e vacina, então quem quiser saber mais aprofundadamente sobre esse assunto é só acessar esse vídeo. Então, o que seria vacina? Em linhas gerais, como ela vai agir no nosso organismo? A vacina, ela vai ter um antígeno. O antígeno é qualquer corpo estranho que tenta invadir o nosso corpo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, um protozoário e por aí vai. Em resposta à inoculação desse antígeno, nosso corpo irá produzir anticorpos para tentar combater aí esse antígeno para a vacina que a gente está tomando. Então, a vacina de Covid, o princípio geral, é o mesmo de todas as outras vacinas. Quais são as vacinas que estão circulando, né, que foram aprovadas aqui no Brasil? Aprovadas pela Anvisa, a gente só tem as vacinas de AstraZeneca, Oxford e Pfizer-BioNTech, aprovadas com registro. Para uso emergencial, até o momento, nós temos Coronavac, Janssen e Covishield. E para importação de lotes específicos, a gente tem a Sputnik e a Covaxin, né, que são alguns estados que fizeram parceria e vão conseguir receber esses lotes específicos. As que a gente tem sendo aplicadas no momento, né, em circulação de massa no Brasil, são as vacinas de Oxford, AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Né? Como é que é, né? Qual a diferença entre essas vacinas? A vacina da AstraZeneca está sendo aplicada aí no intervalo de 4 a 12 semanas. No Brasil, geralmente, ela tem sendo aplicada com intervalo de 12 semanas para todos os maiores de 18 anos. É a vacina que mais vem sendo aplicada no país até o presente momento. Como que ela funciona? Ela é um pouquinho diferente das vacinas tradicionais. Ela funciona através de um vetor viral. Então, a gente tem um adenovírus de chimpanzé que é modificado em laboratório de forma que ele fique inativado, ele não consegue se replicar no interior do nosso corpo, e é colocado no adenovírus de chimpanzé a proteína spike, que é a proteína que reveste o SARS-CoV. Então, em resposta a esse conjunto, o nosso corpo vai criar anticorpos. Por que a vacina da AstraZeneca está dando tanta sintomatologia, né? Está dando tantos efeitos colaterais nas pessoas? Porque, como ela tem um adenovírus de chimpanzé na sua composição, ela é muito reativa. Vai causando a gente todos aqueles sintomas de uma infecção viral hiperaguda. Então, febre, dor no corpo, calafrios e por aí vai. Mas é uma vacina perfeitamente segura que tem cerca de 90% de eficácia depois da aplicação da segunda dose.
Já a vacina Coronavac é a vacina de vírus inativada, a vacina que a gente usa há muito tempo na humanidade. A gente vai ter o próprio SARS-CoV, né, o próprio vírus que causa Covid-19, atenuado de forma que ele não possa nos causar doenças no interior do nosso corpo. Ele vai ser inoculado na gente e em resposta daquilo a gente vai ter todas aquelas coisas que eu já falei anteriormente, não vou precisar repetir. Como que é a questão da eficácia da Coronavac? A Coronavac ela tem 100% de eficácia em casos graves. Isso significa que nos testes que foram feitos, 100% das pessoas que tomaram não tiveram a forma grave da doença. É importante dizer que todas as vacinas que estão circulando no momento não vão prevenir a infecção, e sim vão fazer com que essa infecção decorra de forma leve, de forma branda, e que a pessoa não precise se internar e que não cause morte. Então, além dela ter 100% de eficácia nos casos graves, evitando internações e mortes, ela vai ter 77,96% de eficácia para casos leves e 50,38% de eficácia para casos muito leves. Ou seja, a pessoa pode até adquirir a doença, mas ela vai ter, né, uma evolução muito leve, muito branda, às vezes não necessitando de cuidados ou cuidados laboratoriais. Já a vacina da Pfizer é uma vacina também diferente da que a gente está acostumado. Ela vai ser uma vacina feita de RNA mensageiro, então ela não tem o antígeno na vacina como, por exemplo, a da Coronavac. Ela tem um RNA mensageiro, que é uma molécula que vai levar uma mensagem que vai ser lida pelo nosso ribossomo, que é uma organela que a gente tem na célula, e aí é o próprio ribossomo da nossa célula que vai sintetizar o antígeno, né? No caso, é uma mensagem que simula a proteína spike, que é a proteína S que reveste Covid. A vacina da Pfizer ela tem cerca de 95% de eficácia depois das 2 doses. A segunda pergunta é a pergunta da Bia, e ela perguntou o seguinte: por que mesmo quando alguém toma as 2 doses da vacina contra a Covid, recomenda-se que essa pessoa continue usando máscara e com as medidas de segurança? Então, Bia, é o seguinte: primeiro, todas as vacinas que estão circulando no Brasil são de 2 doses. Isso significa que, para a gente estar protegido, a gente precisa tomar as 2 doses da vacina e só estamos protegidos cerca de 2 semanas a 1 mês após a aplicação da segunda dose da vacina. Isso significa que a pessoa, se não tiver cuidados, pode se contaminar aí no intervalo entre a primeira e a segunda dose. Segundo, as pessoas vacinadas não estão livres de se infectar com Covid. E quando elas se infectam, elas podem transmitir essa doença. Então, esse é um dos outros motivos pelos quais as pessoas precisam continuar tomando cuidado. E terceiro, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, por conta disso, a gente precisa continuar se protegendo, praticando medidas de distanciamento social, principalmente o uso de máscara, até que as infecções caiam e as mortes comecem a cair drasticamente. A terceira pergunta é a pergunta da Carol, que diz o seguinte: depois de quanto tempo da segunda dose a gente fica imunizado de forma segura? Então, Carol, como eu já respondi agora na pergunta da Bia, é cerca de 2 a 4 semanas depois da aplicação da segunda dose. Porque primeiro o nosso corpo vai construir uma resposta primária, e aí ele vai demorar de 2 a 4 semanas, e depois com a segunda dose ele vai construir uma outra resposta. Então ele já tem a memória imunológica da primeira dose, vai produzir anticorpos novamente e vai reforçar essa memória. Então de 2 a 4 semanas. Mas lembrando, Carol, continua usando as medidas de proteção mesmo após a aplicação da segunda dose. A quarta pergunta é da Marina, e ela pergunta o seguinte: Bruna, queria saber se além das gestantes, a Anvisa define outros grupos específicos que estão nas contraindicações para a vacina da AstraZeneca. Então, Marina, não. Na verdade, em relação à AstraZeneca, quem não pode tomar, assim como qualquer outra vacina, são apenas pessoas que têm alergia a componentes daquela vacina. Então, a dica é você olhar os componentes das vacinas que estão circulando contra a Covid e verificar se você não tem alergia a alguns deles. Tirando isso, as pessoas podem tomar, tirando as grávidas e lactantes, que a gente tem uma recomendação aí da Anvisa, porque nesses grupos as mulheres elas já têm chance de desenvolverem trombose. Então, como apareceram alguns casos aí, né, no exterior, de pessoas que acabaram desenvolvendo trombose após a aplicação da vacina da AstraZeneca,
Isso ainda está em estudo. Então, eles preferiram suspender, né, até eles verificarem com certeza se vai fazer ou não mal, se aumenta a chance ou não. Mas, por enquanto, é só isso. E, claro, pessoas que já tiveram alergia a outras vacinas também tem que verificar, né? Tomar em um local que tenha um suporte, de preferência um hospital, para caso aconteça alguma reação alérgica, mas são muito raras. Para vocês terem uma noção, a porcentagem de pessoas que vão desenvolver trombose com a aplicação da vacina da AstraZeneca é de 1 a cada 250 mil, ou seja, uma porcentagem muito pequena. Aqui eu trouxe até alguns dados para a gente ver, né, de outras atividades, de outras substâncias que as pessoas utilizam, tem muito mais chance de dar trombose na pessoa do que a vacina. Então, por exemplo, a própria Covid-19, a chance da pessoa desenvolver trombose é de cerca de 16,5%. Na administração da pílula anticoncepcional, 1 em cada 1.000 pessoas que utilizam vão desenvolver trombose. Nos fumantes, esse número sobe para 763 pessoas por milhão de fumantes irão desenvolver trombose, e na gravidez é 1 a cada 1 milhão. Ou seja, todas essas atividades, situações e substâncias, a pessoa vai ter uma porcentagem muito maior de desenvolver trombose do que com a vacina da AstraZeneca, então podem tomar sem sustos. A quinta pergunta é da Carol novamente, e ela diz o seguinte: no caso da vacina, é muito interessante essa pergunta, inclusive. No caso da vacina da Pfizer, o Brasil adota um intervalo de 3 meses, contrariando as indicações do fabricante de serem um intervalo bem menor. Qual pode ser o impacto disso na resposta imunológica de quem tomou essa vacina num intervalo tão grande? Então, Carol, é o seguinte, realmente a Pfizer, né, o fabricante diz que eles garantem a eficácia, pois foi o tempo que eles conseguiram fazer o teste. Afinal de contas, gente, as vacinas de Covid são vacinas extremamente novas, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. É um intervalo de 21 dias, tá? Então esse é o intervalo que eles garantem. E eles dizem o seguinte: até 6 semanas a gente ainda garante, não é o ideal, mas dependendo da situação do país a gente ainda garante. Porém, aqui no Brasil vem sendo aplicado com intervalo de 12 semanas. Então é o dobro aí da margem de erro que o fabricante garante. Só que, por que o Brasil tem feito isso? Primeiro, escassez de vacina, né? No Brasil, a gente, infelizmente, né, o governo acabou perdendo a oportunidade, o time de comprar e garantir vacina para toda a população. Então, a gente tem uma escassez de vacina, priorizando aí determinados grupos e andando lentamente com essa vacinação. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo é que o Brasil está se baseando no modelo do Reino Unido. No Reino Unido, eles também estão aplicando com 12 semanas de intervalo. Por quê? Né, eles preferem garantir a aplicação da primeira dose para o maior número de pessoas possível, porque eles verificaram que a Pfizer já garante uma imunidade de cerca de 80% só com a aplicação da primeira dose. Além disso, o Brasil vem se baseando em um outro estudo do Reino Unido que diz que pessoas que receberam a segunda dose da Pfizer com intervalo maior conseguiram produzir cerca de 3,5 vezes a mais de anticorpos do que aquelas que receberam no intervalo menor. Então, o Brasil vem se baseando nesses estudos para aplicar a vacina nesse tempo maior. A sexta pergunta, que é a pergunta da Ingrid, que eu achei muito interessante, que é em relação a ciclo menstrual e vacina, né? Se a pessoa pode tomar a vacina estando menstruada. Então, eu não achei nada que relacionasse essa condição, que impedisse a pessoa de menstruada tomar vacina, tá? Então não tem problema, mas eu achei que a vacina pode estar causando aí alteração no ciclo menstrual de algumas pessoas, né? Isso porque o endométrio, que é essa camada que reveste o nosso útero, ele também tem células imunológicas, então ele vai acabar respondendo à vacina. Então, muitas pessoas relataram um aumento do fluxo menstrual, aumento de cólicas depois da aplicação da vacina. E isso está em estudo também, tá? Mas não é nada que vá trazer prejuízos a longo prazo, nem nada do tipo. É só ali mesmo, naquela época que a pessoa tomou a vacina. Vamos aqui, gente, para a sétima pergunta, que eu coloquei várias perguntas num bloco só, né? Que são as perguntas do Thiago, do Léo e da Patrícia. Que é o seguinte: você acha que quanto tempo depois da segunda dose da vacina na população a gente vai poder sair por aí sem risco? Depois das 2 doses, vamos ter que tomar vacina contra a Covid de tempos em tempos, como é a da gripe? E terceiro, depois que os maiores de 18 anos forem vacinados,
O vírus tende a ficar circulando entre crianças e adolescentes, ou por causa da vacinação em massa, isso vai acontecer por um tempo, mas depois ele vai virar um vírus mais raro, tipo H1N1. Então, assim, como eu disse já anteriormente, é um vírus novo, uma doença nova, tá tudo em estudo. A gente não tem tanta certeza de nada, a gente está descobrindo, cada dia a ciência está descobrindo uma coisa nova sobre Covid. Mas o que descobriu-se é que é um vírus que está se mutando. Quanto mais infecções, quanto mais alta taxa de circulação do vírus, mais a chance dele se mutar, porque toda vez que ele passa de uma pessoa para outra, ele sofre mutação. Então ele está se mutando menos que o vírus da gripe, que a gente precisa de vacina todo ano, mas mais do que os vírus de Covid endêmico que a gente tem, né? Então, por enquanto, essa é a taxa de mutação. Só que os especialistas dizem que isso pode ser menor depois que uma grande parte da população começar a se vacinar, o vírus circular menos e aí vai ter menor taxa de mutação. Muitos cientistas acreditam que a gente vai ter que realmente ficar atualizando essas vacinas por conta das variantes que forem surgindo. Então, de tempos em tempos, anualmente ou de 2 em 2 anos, provavelmente a gente vai ter que ficar tomando aí vacina de Covid. A Covid ela é uma doença que veio para ficar, que a gente vai ter que conviver com ela. Ela não vai deixar de existir. A gente vai ter que usar máscara e medidas de proteção até que a maior parte da população esteja vacinada, as infecções e as mortes caírem a ponto da gente conseguir rastrear de onde estão vindo as novas infecções. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem qualquer dúvida que tiverem aqui na caixa de comentários do YouTube. Compartilha com os amigos, compartilha com a família. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Me ajude a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!